Bom dia, boa tarde, boa noite, Sunshine! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Clube do Bilinguismo, nosso podcast sobre o mundo bilíngue. Eu me chamo Isaac, eu tô aqui com Carrie, nós somos estudantes de letras em inglês, e aqui a gente vai discutir com vocês sobre as grandes questões que cercam a comunidade bilíngue. E para ser mais específico, sobre o que a gente vai falar hoje, Carrie? Então, para começar o nosso bate-papo, a gente decidiu ouvir quem acompanhou todo o nosso processo de aprendizagem desde o início, que foram os nossos pais. A nossa ideia foi entender como eles enxergam o bilinguismo na nossa vida, se eles imaginavam que isso faria diferença ou quais expectativas eles tinham e como eles veem esse impacto hoje em dia. Bom, é interessante a gente entender a perspectiva dessas pessoas que são tão próximas a nós, e assim, sendo estudantes de línguas, é muito fácil identificar e reconhecer quais são as maravilhas relacionadas ao bilinguismo. Mas e quanto a eles, nossos pais? Eles são só observadores desse processo de aprendizagem, mas como será que eles realmente se sentem observando tudo isso? Isso, e para vocês ficarem mais por dentro sobre o nosso podcast, a estrutura vai ser dividida em duas partes. Primeiro, a gente vai analisar os dados da entrevista que fizemos com os nossos pais sobre esse tema e, posteriormente, a nossa perspectiva como futuros pais de crianças bilíngues, já que somos totalmente a favor da educação bilíngue. Bom, agora movendo para a parte mais interessante e importante do nosso podcast que vocês estão tão ansiosos para ouvir depois desses longos 1 minuto e meio, mas não se preocupem. Agora a gente vai mover para a parte das perguntas, das entrevistas que nós fizemos com nossos pais. Bom, entrevistamos o meu pai, vulgo Ricardo, e também entrevistamos Dona Magda. Magda? É, Magda. Quase que eu esqueci o nome da mãe da nossa integrante. Mas agora a gente vai discutir um pouco sobre essa questão. E qual foi a primeira pergunta, Carrie? isso. A nossa primeira pergunta foi: conviver com um filho bilíngue te auxiliou a desenvolver uma segunda língua? Então, a resposta da minha querida mãe foi que ela começou a prestar bastante atenção no que eu falava e a partir disso ela começou a aprender algumas palavras em inglês. Mas ela não chegou a desenvolver tanto, mas ela conseguia prestar mais atenção quando eu estava falando inglês. Então, no geral, é um resultado muito positivo, tanto que Carrie ouviu quanto que eu também. Inicialmente, o pai achava que eu estava só querendo me mostrar, ele só olhava para mim e falava: Ah, esse homem está querendo mostrar que sabe falar inglês. Mas depois de um tempo, ele começou a realmente prestar mais atenção em certas coisas que eu falava e também em buscar novas informações quando ele está escutando alguma música, quando está ouvindo algum filme. E também isso é muito interessante porque, de certa forma, a gente incentivou, por assim dizer, eles a buscarem essa expansão de vocabulário em outro idioma e aprender de certa forma, né? Os famosos compound bilingual, que começam a aprender uma língua, uma parte mais distante da vida, né? Longe do que a gente conhece como esse período sensível, período crítico, né? Isso. Então, movendo para a nossa segunda pergunta, que foi a seguinte: a presença de um indivíduo bilíngue te incentivou a estudar uma nova língua? Então, ah, a minha mãe falou que ela quis muito depois que é, começou a conviver comigo falando um novo idioma, mas que justamente veio essa questão dela já ter mais idade, que ela não tinha tempo para aprender, mas ela falou que se ela pudesse, ela realmente teria estudado uma nova língua por todos os benefícios que isso traz para a vida, né? Se eu te falasse que pai, ele se matriculou num curso de inglês, tu acreditaria em mim, Carrie? Acreditaria sim. Acreditou de besta porque ele não fez isso. Mas Oi, Isaac. a vontade permaneceu. Ele comentou comigo que achou muito interessante essa questão de ver o filho falando outro idioma e também pela questão de que as relações que eu tenho com meus amigos de outros estados, não só outros estados, mas outros países também, ele tem muito essa vontade de poder passar pela mesma experiência. Então, é uma ideia que passou pela cabeça dele de começar a estudar de fato outro idioma. Hum. Do jeito que seu pai eu acreditaria que ele tivesse tentado, mas enfim. Então, a nossa terceira pergunta foi:
Qual foi a sua primeira impressão ao presenciar o uso de uma língua diferente de sua língua materna por parte do seu filho? Tem. Damn. Então, é, a resposta da minha querida mãe foi que ela ficou muito feliz porque ela percebeu o quanto eu estava desenvolvendo, não só em questão da fala, mas em questão de pensamento crítico, de postura, de o convívio em outros ambientes. Então, ela se sentiu muito orgulhosa por ver o quanto eu estava tendo benefícios ao falar uma nova língua. Pô, pai gosta muito de rock, então quando ele me ouviu, não só, tipo assim, falando, mas também cantando, e cantando muito bem, não de sentido de cantar com uma voz bonita, né, mas de pronunciar bem, ele ficou muito feliz, de verdade. Outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar foi que um tópico muito específico que deixou ele extremamente interessado foi a questão da reserva cognitiva, a famosa, né não, Carrie? A famosa reserva Muito cognitiva. famosa. Pois é. Tipo Só assim, benefícios. é só benefícios, exatamente. Acho interessante introduzir para vocês alguns termos específicos vão ficar na descrição do nosso vídeo. Então, se você quiser dar uma olhada, só ir na descrição e lá tem um glossário bonitinho. Mas esse específico acho que vale a pena comentar de forma mais aprofundada. Quando você está estudando não só um outro idioma, mas você está fazendo novas atividades, exercícios no geral, você está sempre construindo uma reserva cognitiva. Então, você que é um estudante de outro idioma e você está desde pequeno nessa jornada de aprender um novo idioma, um L2, por assim dizer, você está construindo essa reserva o tempo inteiro. Então, quando você chega nos seus 80, 90 anos, a reserva cognitiva ela tem um impacto muito positivo no sentido de retardar, não retardar, mas de mascarar os sintomas de, por exemplo, Alzheimer ou então demência. Então você ganha esses anos extras. Mas algo que, tipo assim, ao mesmo tempo deixou ele muito triste foi que se você quer construir uma reserva cognitiva, você tem que fazer isso desde pequeno. Olha o guardinha, você tem que fazer isso desde pequeno e não, tipo, depois dos 50, 60 anos de idade. Ou seja, a gente vai ter uma reserva cognitiva melhor que muita gente por aí. Haha. Ok, e então a próxima pergunta foi: quais conselhos eles dariam para os pais que desejam que seus filhos se tornem bilíngues no futuro? Então, aqui Dona Magda ela deixou bem claro o quanto é importante os filhos terem o apoio dos pais e o quanto, assim como eu tive, né, o apoio dos meus pais para aprender uma nova língua. Muito importante isso. E o quanto isso vai te abrir novas oportunidades no futuro. E é isso. É um investimento que os pais, né, um investimento entre aspas, vai fazer nos seus filhos e que isso vai só trazer benefícios para ele em um futuro próximo. É importante também ressaltar que pense em investimento não no sentido de monetário, Uhum. investimento no sentido de apoio mesmo. Então, a resposta do meu pai não fugiu muito da que a mãe de Carrie falou, porque realmente no início talvez seja uma experiência um pouco assustadora, por assim dizer. Você vê o seu filho comunicando em outro idioma e você talvez não entenda o que ele está falando. Você não sabe se é algo bom ou se é algo ruim, mas depois que você começa a prestar mais atenção e entender de fato os benefícios que envolvem aquilo, só é sucesso, né? Só apoie e também ofereça o máximo de suporte possível. Isso. Só para comentar sobre o que você falou, Isaac, é que uma Hum. pessoa comentou sobre não estar forçando o cérebro do filho, que uma criança mais ou menos de 5 anos, demais, sabe? Tá colocando coisas demais no cérebro dele que possa prejudicá-lo no futuro, o que é Uhum. totalmente errado. Isso não vai acontecer, pelo contrário. É um dos mitos que cercam essa questão da educação bilíngue, né? De ser muita Isso aí. informação e tipo, ele tá trocando, tá falando o fork e não o garfo, sabe? Tipo isso. Uhum. Tá bom, já que a gente já discutiu sobre a questão da perspectiva dos nossos pais, que tal falar um pouco sobre o futuro? Já falamos sobre o presente, agora a gente migra um pouquinho para o futuro. Bom, como futuros pais de crianças bilíngues, eu queria perguntar para você, Carrie. Você quer ser mamãe, Carrie, algum dia?
Então, num futuro tão, tão, tão distante, sim. E falando um pouco sobre a minha experiência como alguém bilíngue, eu sinto que aprender um novo idioma me trouxe muitas, muitas oportunidades. E eu estou onde eu estou hoje por conta disso, por conta dessa questão de aprender um novo idioma, né? E eu quero que isso aconteça para os meus futuros filhos, que eles tenham novas oportunidades, uma visão de mundo diferente e, enfim, só benefícios para o futuro, né? E você, Isaac? Eu, assim, sendo bem sincero, nem pai eu queria ser, né? Mas mudei um pouco minha perspectiva e Uhum, algo que muitas pessoas acabam desconsiderando ou então não têm o conhecimento a respeito disso é o quão poderosa é essa ferramenta que o inglês é, né? Como uma ferramenta de inclusão social. Então, ter uma criança que desde cedo está imersa nesse ambiente gera muito essa questão benéfica de uma educação que ela é multicultural. Até porque a gente estudar um idioma novo não necessariamente é só você aprender e expandir seu vocabulário e falar aquele idioma, mas é também entrar em contato com a cultura do país no qual você está estudando a língua, tá ligado? uhum. Então, citando um pouco Megali, um salve para Megali. Um salve, Megali. Salve Megali. Bom, é, tem muito essa perspectiva de que o Brasil ele é um país monolíngue, quando na verdade não é. A gente pensa muito essa questão pelo ensino de língua ser algo que não é tão democrático assim, por assim dizer. Então, você, por exemplo, ter o francês que dificilmente não está incluso na grade curricular é, das escolas de hoje em dia. O inglês ele tem o acesso, mas devido à estrutura das escolas, não necessariamente ele é tão aproveitado quanto deveria. E, enfim, a gente tem 16 línguas co-oficiais. No caso, isso faz com que a gente seja um país multilingüe. E é maravilhoso poder inserir é, meu futuro filho nesse futuro bem Bem distante. distante. Isso é muito importante mesmo, essa valorização da nossa cultura, né? Saber o tanto de línguas que a gente tem no nosso país e o quanto isso deveria ser algo mais Valorizado? visível para, para, olha, para toda olha o a code sociedade. switching aí. Olha o code I'm switching aí. sorry. Imagina aí, Isaac, Hum. num futuro tão, tão, tão distante, o seu filho Não, chegando. faltou mais. Tão distante. Tão, tão, muito distante. Hum. Seu filho chegando pra você. Hey, Dad, can I have some water bottle? Whereabouts, boa Water boa. bottle. Olha que experiência maravilhosa que é essa, tá ligado? Incrível. Incrível, incrível. Mas enfim, pra finalizar, gostaria só de agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco durante esses longos minutos de discussão. Espero que tenha sido algo produtivo pra vocês, assim como foi pra gente de Isso. pesquisar e elaborar o roteiro pra poder falar sobre essa questão. Enfim, fica aberto a sessão de comentários aqui pra vocês, comentário que quiserem, é, tirarem qualquer dúvidas. E se você assistiu até aqui, por favor, comente bilinguismo ou clube do bilinguismo para saber que você esteve presente conosco até o final. Quer acrescentar alguma Isso aí. coisa, Carrie? Algum Sim, comentário final? Hum. espero que vocês tenham gostado da nossa discussão e que vocês tenham aproveitado e se vocês têm opiniões diferentes ou contrárias, o que é válido, mas que vocês comentem e tragam novas perspectivas e também um agradecimento especial para a Dona Magda e para... Como é o nome do seu pai? Seu Ricardo, Seu ele mesmo. Ricardo, um agradecimento especial para ele. Olha que hosts legais, né? A gente entrevista eles e Muito esquece de legais. fazer o agradecimento no final, mas foram aqui reconhecidos. Foram sim. Um salve para todos. Enfim, guys, muito obrigado. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Thank you, guys.